Oi, gente, tudo bem? Como combinado no Instagram, eu fiquei de trazer aqui de maneira prática, de mostrar para vocês de maneira prática como que se faz um fichamento para fazer revisão. Primeiro, o importante de tudo nesse início é deixar claro qual é o objetivo do fichamento, que é nada mais, nada menos que facilitar a sua revisão para que você consiga retomar e relembrar alguns aspectos importantes ali às vésperas da prova, ou mesmo que não seja às vésperas, mas que você consiga ler aquele conteúdo num espaço curto de tempo, considerando que a melhor maneira de você consolidar um conhecimento é com a repetição. Então, o intuito do fichamento é tornar muito mais fácil a possibilidade de você fazer uma revisão, de você repetir aquele conteúdo que já estudou, ou que, embora não tenha estudado diretamente, mas que tenha visto em alguma questão, por exemplo, e se trate de um ponto importante, ou mesmo complexo, e aí você vai poder construir o seu fichamento, o seu material de revisão, a partir das suas dificuldades. Então, tem gente que tem dificuldade, por exemplo, em processo civil, na parte de recursos. Então, no seu fichamento, você vai dar mais ênfase a esses pontos de recurso. Lembrando que o fichamento não é apenas para você, não é para você relembrar tudo, porque muitas vezes pode ter um conteúdo que você tem conhecimento e aí talvez não demande tantas repetições. Óbvio que isso vai ficar sob seu critério, porque ninguém melhor do que você para se conhecer, para dizer melhor quem você é, quais são as suas dificuldades. Então o intuito desse vídeo é mostrar que vocês podem sim construir o próprio material de estudos para que consigam fazer uma revisão rápida, objetiva e eficiente. Então já surge uma grande questão. Eu faço o fichamento pelo computador, ali no arquivo do Word, ou em manuscrito. Particularmente, eu gostava de fazer manuscrito, porque eu até coloquei outro dia no Instagram a palestra do professor Pierluigi Piazzi, que ele explica que as vantagens de se fazer, de se estudar e de se transcrever alguns aspectos à mão, porque isso acaba forçando o cérebro a memorizar o conhecimento. Então eu prefiro fazer manuscrito, principalmente porque a ideia é que sejam frases curtas, então não tem muito o que tratar, muito o que escrever. Desse modo eu acredito que seja melhor, mas isso vai ficar a critério de cada um. Também pode ser feito no arquivo do Word. Eu vou dar um exemplo prático aqui, vou mostrar o meu caderno que eu utilizava de fichamento lá em 2015 e vou mostrar também um arquivo na prática. Logo agora eu já vou mostrar o meu caderno, isso de 2015, como que eu fazia o fichamento. Veja que tem a numeração aqui nesse canto, vou chegar um pouquinho mais perto, tem a numeração 11, e aí em azul eu colocava a tese. Ó, na fase de execução, o depósito judicial, eu não estou enxergando direito aqui, de montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor dos limites da quantia depositada. Ponto. 2 linhas a tese. E embaixo eu já colocava as palavras-chave, né, os pontos principais, os argumentos principais, também de maneira muito curta, mas aqui não é obrigatório. Aí vai depender, isso aqui ajuda muito numa segunda fase. Numa segunda fase isso aqui ajuda demais. Então vocês podem, fica sob critério de vocês aí, escrever os principais pontos ou não. Isso aqui me ajudava demais porque eu conseguia fazer uma leitura muito rápida do conteúdo. Eu conseguia rever o conteúdo todo. Por exemplo, em 5 dias eu lia todo o meu material de revisão, que era muito extenso, com muitos pontos importantes, e aí sempre eu ganhava, eu conseguia acertar algumas questões de prova objetiva. Então vamos lá. Primeiro caminho para vocês construírem o próprio fichamento.
quem estuda por livro ou PDF. Tá aqui, eu já deixei o livro até deixa eu diminuir aqui, na verdade, o vídeo da câmera para ficar melhor. Pronto. Aqui eu tô com um livro o livro de processo civil do professor Marcos Vinícius Rio Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, que é um livro que eu gosto muito. Para concurso, eu acredito que seja um dos melhores, porque ele traz muitos dispositivos de lei e jurisprudência, que é o que cai. E aqui é um ponto importante: o fichamento preponderantemente deve ter jurisprudência e lei seca. E por que, Tiziano? Por que não falar sobre, colocar no fichamento os pontos básicos, os conceitos básicos dos institutos? Porque a ideia do fichamento é para você fazer uma revisão rápida, objetiva e eficiente. E a maioria das provas cobram, na primeira fase, jurisprudência e lei seca. Então você tem que construir o seu fichamento de revisão com base no que cai nas provas. Então tá aqui o livro do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado. Então o aluno tá aqui lendo o livro, tá estudando normalmente, de repente tem um julgado. Tem um julgado aqui no livro. Então, vocês simplesmente vão pegar a tese desse julgado. Deixa eu ver como é que fica melhor aqui de pegar. Tá aqui, ó. Ele explica, fala tô aqui no ponto de agravo de instrumento. E a tese, deixa eu procurar aqui. A tese que ficou firmada nesse julgado é essa aqui, ó, no ponto 6. Ó. O rol do artigo 1015, que trata do agravo de instrumento, né, do CPC, é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Então essa aqui é a tese central do julgado. É essa tese que as bancas vão utilizar nas questões de concurso. Então, se for um julgado que vocês tiverem dificuldade de compreender ou que julgarem se tratar de um tema recorrente, por exemplo, agravo de instrumento, basta vir aqui copiar a tese, abre o arquivo do Word. Tá aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Abre aqui o arquivo. Vocês podem fazer até um pouco mais ajeitado. Deixa eu mudar a letra. Coloca aqui no centro. Colocar em negrito. E veja. Eu já tinha até colocado um aqui. Tá aqui, ó. O arquivo. O nome. Fichamento para revisão. Processo civil. Ponto 1. Já tinha aqui um item que eu tinha inserido. Veja. Uma linha e meia. A tese, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Aqui é um item. Esse que a gente acabou de ler, eu coloco aqui embaixo. Aí, óbvio que a gente tem que fazer as devidas edições. E aqui, 2 linhas e um quebradinho. O rol do artigo 1015 do CPC de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão de recurso de apelação. E aí, no decorrer do estudo de vocês, sempre que se depararem com jurisprudência, com lei seca, especialmente nos principais assuntos e naqueles que vocês têm dificuldade, basta copiar e colar a tese. Se for feito à mão, é a mesma coisa. Separou ali uma matéria para fazer o fichamento de processo civil, colocou item 1 e aí vai manuscrito. Na mesma forma que eu sugeri aqui, que eu mostrei no meu caderno de estudos. Ao fazer isso aqui, vocês terão a impressão, e eu já digo logo, é natural, vocês terão vocês terão o sentimento de que não estão evoluindo tanto, pelo fato de estarem escrevendo ou transcrevendo para construir esse fichamento. A questão é, se vocês fizerem isso
daqui a 2, 3, 4 meses, o material já terá mais extenso. E será um material um pouco mais extenso, só que bem objetivo e com pontos importantes. Então eu me recordo bem que o meu material de todas as disciplinas e de todos os temas de dentro das disciplinas, eu conseguia ler em 3, em 3, 4 dias antes da prova. Agora imaginem vocês fazerem uma revisão antes de uma prova com todos os conteúdos, com pontos importantes, com pontos que vocês têm dificuldade em 3, 4 dias. E mais, vejo que o nosso momento agora, especialmente para a advocacia pública, é de um concurso atrás do outro. Então vocês fazem uma prova hoje objetiva, daqui a 4, 5, 6, 7 semanas vocês fazem outra, e aí vocês vão ler em 3, 4 dias, vocês vão fazer essa revisão mais uma vez. Na terceira, na quarta revisão, vocês já baterão o olho e já saberão do que se trata. Uma outra porta para fazer esse fichamento é através da leitura de questão. Vejam, esse primeiro caminho a gente pode utilizar tanto para leitura de livro como PDF, resumos, etc. Aqui eu vou trazer para vocês, não é nenhuma propaganda do que concursos, mas é o que eu sempre utilizei, eu gosto do que concursos. Mas se vocês tiverem, por exemplo, um livro de questões comentadas, ou um material só de questões comentadas, ou outro portal de questões também, não tem nenhum problema. O principal coloquei aqui o filtro processo civil, procuradorias, e apareceram algumas questões de procuradorias, das últimas. Apareceu a primeira, foi a de procurador do estado de Minas Gerais. E aqui, vejam, a banca deu um enunciado, e aqui é um ponto importante, eu não vou, e principalmente para construir o fichamento, eu não vou tentar resolver a questão como se eu estivesse num simulado, eu apenas vou ler o enunciado e já vou passar aqui para os comentários. Normalmente, os comentários são aqueles mais curtidos, são aqueles comentários bons, porque sempre tem uma galera meio surtada que coloca aqui uns comentários que não tem nada a ver com a questão. Então, pegando aqui, sabendo filtrar os melhores comentários, veja, esse aqui foi o do Marcelo, tá aqui, ele já trouxe logo o gabarito, tá, ó, gabarito da questão, ele colocou aqui, artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. E foi esse que a gente colocou aqui no primeiro item. Mas aí ele segue para comentar alternativa por alternativa. Quem aprecia a tutela? Aí vem 299 CPC de 2015, parágrafo único, ó. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos à tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Se vocês tiverem dificuldade de entender esse dispositivo do CPC, ou se esse dispositivo estiver dentro daqueles temas muito cobrados, basta vir aqui, copiar, vem aqui no seu fichamento, e cola. Pronto. Tá aqui. Você tem mais um item. Imaginem só que no seu primeiro dia de estudo de processo civil, você estudou ali 2 horas, você conseguiu em 2 horas colocar, vamos supor, 15 enunciados desse. Só no primeiro dia. De pontos importantes, de jurisprudência e de lei seca. Agora imagine com mais tempo. Com 3, 4 meses, vocês vão ter aqui 60 itens. E, mais uma vez, sendo repetitivo, porque é muito importante e isso faz muita diferença. 60 pontos de fichamento com base na jurisprudência e com base na lei seca. Que vocês, esses 60 enunciados, vocês vão conseguir ler em 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque é muito rápido e muito objetivo. Então, e muito preciso de acordo com
com as suas deficiências. Veja que o fichamento que fulano vai construir em cima do tema de recursos em processo civil não será o mesmo de ciclano. Por quê? Porque fulano tem algumas dificuldades que ciclano não tem e vice-versa. Então isso acaba sendo construído em cima das suas deficiências, que é o que vai fazer a diferença na hora da prova. Então é assim que se constrói um fichamento. Esse é o objetivo. Não tem o imediatismo, porque apesar de ser um pouquinho, eu não vou dizer nem muito trabalhoso, porque vai ser no decorrer dos seus estudos. Então vai de acordo com a fluência dos estudos. Mas isso pode trazer um benefício muito grande com o tempo. E veja, num curto espaço de tempo. A gente está falando de 3, 4, 5 meses. Vocês já terão um material bem robusto e bem objetivo para vocês lerem em 3, 4 dias antes da prova. Então, a partir do momento que eu fiz isso e comecei a construir esse fichamento, eu comecei a ter mais facilidade para estudar a lei seca e também para ter um conhecimento mais amplo da jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Se gostaram, por favor, compartilhe com os seus amigos e não deixem de nos seguir aqui no YouTube e no Instagram também. Tá ok, gente? Até mais. Tchau, tchau.